Olá, meus amores, tudo certinho com vocês, gente? Espero muito que sim, como é que está tudo ótimo, graças a Deus. E hoje eu tô aqui para mais um vídeo, gente. Hoje eu vim bater um papo com vocês, vim esclarecer algumas coisas que algumas pessoas ficaram com dúvidas e eu realmente não expus, né, no vídeo onde eu contei para vocês sobre a minha gravidez, sobre, né, a obra que o Senhor fez nas nossas vidas. Teve coisa que realmente eu acabei não comentando, tá bom, gente? Confesso pra vocês que na época eu não me sentia muito confortável, tá bom? E o meu esposo também não. Então, eu dei esse tempo aí e acabei contando meio assim e deixando esses detalhes de fora. Mas eu entendo, gente, que o Senhor, Ele é perfeito, Ele é maravilhoso. Então, vim aqui, né, contar pra vocês os diagnósticos. Algumas pessoas perguntaram também se a gente fez tratamento e eu vim esclarecer tudo pra vocês, tá bom, gente? Esse é o papo de hoje. Demorei um pouquinho porque tem um bebê pequeno, gente, um bebê de 4 meses e não é fácil. Eu acredito que ele deve estar passando por algum salto de desenvolvimento, gente. Ele tá um pouquinho complicado. Enfim, agora ele tá tirando a sonequinha dele. Vou tentar adiantar bastante aqui para me ver se eu consigo gravar para vocês. Eu já tentei gravar esse vídeo várias vezes, mas não deu certo. E agora ele tá tirando a sonequinha. E aí eu vim aqui gravar para vocês e contar tudo e enfim, gente, esclarecer essas perguntas que ficaram, tá bom? Já deixa o like aqui pra mim, gente. Já se inscreva no canal se você não for inscrito. Eu tô tentando postar vídeo aqui 2 vezes por semana, mas nem sempre dá. Confesso e peço perdão pra vocês, tá bom? E desculpa, gente, a luz ficar oscilando, mas aqui atrás tem uma janela, enfim. E aqui é um lugarzinho bom pra me botar o celular e gravar, tá bom? Então vocês me perdoem. Enfim, bora lá, gente. Deixa o like, já pedi, né? E se inscreva se não for inscrito. Me segue lá no Instagram também, eu vou deixar aqui embaixo na descrição pra vocês me seguirem por lá, porque lá eu sempre tô respondendo perguntinhas sobre tentante, enfim, sobre gestação, sobre tudo. Segue lá, tá bom? Bora lá. Agora acho que já dei todos os recados, vamos lá, gente. Eu contei pra vocês, né, que a gente demorou quase 4 anos pra conseguir engravidar. E nesse tempo aí, gente, meu esposo, ele fez alguns exames. Eu já tinha feito alguns. Eu não sei se eu cheguei a contar, gente, no meu testemunho lá. Ai, gente, enfim. Mas eu vou resumir aqui pra vocês. Eu fiz alguns exames. A médica pediu ressonância, pediu... Isso pelo SUS, tá, gente? Ela pediu ressonância e pediu uma transvaginal, que aparentemente não acusou nada, tá, gente? Assim, claro que tem que investigar mais, porque foi o que a minha médica me explicou, né? Mulher é um pouquinho mais complexo do que o homem, né? Então tem que investigar mais, questão de trompa, essas coisas assim, gente. Eu não sei explicar muito bem, por isso que é muito legal vocês terem um profissional, gente, que vai auxiliar vocês nessa trajetória aí, porque realmente não é fácil, tá bom? E aí ela pediu esses exames, né, essas ressonâncias aí, e nisso, gente, demorou mais ou menos uns 4 meses, né, pra sair, e eu consegui fazer pelo público. Foi aí que vai mais uma dica pra vocês, que eu e meu esposo, a gente decidiu que a gente teria realmente que investir em um plano pra gente ter assistência, gente, pra gente conseguir fazer os exames, pra gente conseguir fazer as consultas, porque realmente pelo público tava demorando demais, demais mesmo, assim. Demorava 3 meses pra ser um exame, mais 2 meses pra ser o outro. Então, assim, gente, não tinha como, né? A gente viu que, assim, ia demorar muito mais tempo, né? Do que se a gente tivesse algum problema, ia ficar só, né? Enfim, foi aí que a gente fez o plano. E aí, eu esperei cumprir as carências, né, gente? Porque tem que esperar cumprir as carências. Acho que as carências eram de 3 meses para fazer alguns exames específicos. Não sei muito bem, mas eu não quero entrar nesse mérito com vocês, tá bom? Só tô aqui dando uma dica, foi o que funcionou pra gente, tá bom? E aí a gente esperou cumprir essas carências e eu fui, graças a Deus, meu esposo pesquisou bastante e a gente descobriu uma médica maravilhosa. Nossa senhora, tem nem como agradecer, sabe, a ela, a Deus, sabe, porque Deus foi muito perfeito. E a gente descobriu essa médica, eu contei pra ela, eu relatei pra ela, né, gente, que eu queria engravidar, que a gente já tava tentando engravidar
fazia bastante tempo, quase 4 anos, e que a gente não tava conseguindo, enfim, contei pra ela, ela falou, ó, beleza, vamos começar a investigar, vamos ver o que tá acontecendo. Ela me passou alguns exames, ela me passou o preventivo, que já fazia um tempinho que eu não fazia, ela me passou a transvaginal também, ela falou, vamos começar com esses e aí eu vou ver o que vai dar, e aí eu te passo outros, enfim, a gente vai ver como é que vai funcionar. E aí ela me pediu também, gente, pra anotar o meu ciclo, né, pra me anotar quando a minha menstruação vinha, quando ia embora, enfim, gente, pra ela entender, né, como é que o meu corpo funcionava. E aí eu fiz isso, fiz os exames, graças a Deus não deu alteração, tô até aqui, gente, com o exame com preventivo que eu fiz ele no dia 11/12/2019, tá bom? Foi quando eu fiz ele e foi quando a gente começou tipo, investigar mesmo, né? Com mais rigor. Beleza, fiz os exames, fiz a transvaginal, fiz o preventivo. Na transvaginal deu que eu tava com cisto, gente. Acho que um cisto no ovário. Mas aí a minha médica, ela foi muito sábia. Eu lembro que eu fiquei muito triste, eu fiquei muito desesperada assim, gente, porque, né, enfim. E aí ela falou, olha, a gente vai repetir, provavelmente você deve estar com esse cisto porque você vai menstruar, então a gente vai repetir depois que a sua menstruação descer. E aí novamente ela me passou a outra transvaginal e eu fiz, graças a Deus, não deu cisto, gente. Realmente o cisto era só porque eu ia menstruar. Enfim, eu não sei explicar pra vocês esses termos médicos, mas enfim, era isso, tá bom, gente? Eu lembro que eu fiquei muito arrasada, muito triste, porque eu falei, era só o que faltava agora, né? Eu tô um cisto, enfim. E ela falou que se fosse mesmo cisto, né, a gente ia ver como é que ia fazer o tratamento, enfim, não sei como é que funciona, como eu disse pra vocês, esse termo, mas graças a Deus não era cisto assim, tipo cisto mesmo, sabe, gente, era só alguma coisa porque eu ia menstruar, ela explicou na época, só que eu não vou saber explicar pra vocês aqui, porque eu ia menstruar mesmo, e logo que minha menstruação desceu, voltou tudo ao normal, tá bom? E aí meu esposo foi no médico, né, foi investigar ele também. O médico pediu um espermograma e pediu o exame de imagem também, tá bom, gente? Eu tô aqui, ó, até com o espermograma dele aqui. E no dele, sim, gente, deu algumas alterações e meio que infertilidade, gente. Ele produz muito abaixo do que é esperado, né? De esperma, sabe? Pelo que eu andei vendo, né? O normal geralmente é no mínimo o homem produzir 15 mil espermas por aí. Não sei, gente, como é que se dá o termo. E o meu esposo, se eu não me engano, ele tava produzindo 3 mil, gente. Então, muita diferença gritante. E aí aqui nos exames ele tem o resultado certinho. Eu vou deixar a foto aqui pra vocês, gente, aqui do ladinho. Eu vou deixar a foto pra vocês verem, né, o resultado. São uns nominhos complicados que eu não vou nem me arriscar a falar, tá bom? E pelo que eu pude pesquisar também, e ver aqui, tem alguns esperminhas dele que eles são meio que defeituosos, né, gente? Então eles têm a cauda meio estranha, o que dificulta, né, encontrar com óvulo e tudo mais, tá bom? Então aparentemente, gente, ó, deixa eu mostrar o resultado pra vocês, ó. Conclusão, tá vendo? Deu esses dois probleminhas aqui. Eu andei dando a pesquisadinha, se vocês quiserem também pode pesquisar aí. Mas basicamente, gente, isso aqui dificulta demais a gente engravidar naturalmente, tá bom? Então, foi o que o médico dele sugeriu pra gente realmente fazer tentar uma reprodução humana, que seria mais fácil, né, pra gente do que engravidar naturalmente. Mas Deus é fiel, gente. E o diagnóstico do homem não significa nada. Deus, ele ouve nossas orações. E o Benjamin, gente, é a prova disso. É a prova de que Deus escuta nossas orações e que nada é impossível pra Deus, tá bom, gente? Por que eu tô falando isso? Porque eu sei, gente, que a reprodução humana é muito cara. Eu e o Cledson, eu e meu esposo, a gente tinha buscado saber mais sobre isso, né? Porque sim, gente, era o nosso sonho, então a gente ia correr atrás pra fazer, né? E
a gente tinha buscado saber sobre, né, o assunto, pesquisar mais sobre o assunto, e a gente viu que realmente não é caro, não é barato, gente, é um tratamento bem caro. Enfim, que a gente ia ter que se dedicar muito, que a gente ia ter que juntar um dinheirinho, e eu sei, gente, que é muito longe da realidade de muitos casais que se encontram diante de um diagnóstico desse, tá bom, gente? Mas como eu falei pra vocês, eu tô aqui pra falar pra vocês de que a gente nem chegou a fazer nenhum tratamento não, tá? Pra quem tá perguntando se a gente fez algum tratamento, não, gente. A gente não fez nenhum tratamento, meu esposo não tomou nenhum remédio, porque o médico... Por isso que é bom você procurar bons profissionais, gente. O médico que avaliou, né, os exames dele, que pediu esses exames, foi um pouco insensível mesmo com a gente, né? Meio que ele falou, olha, melhor vocês procurar a reprodução humana mesmo, porque basicamente é quase impossível você engravidar a sua esposa por vias normais e tudo mais. E, gente, aquilo abalou muito a gente acabou dando um tempo, mas eu sempre falava com ele, vamos buscar uma segunda opinião, pelo que eu pesquisei também, dependendo, né, gente, do grau dessas duas alterações que deu no exame dele, tem remédio, tem cirurgia, então pesquise, gente, busque informação. Na época a gente ficou tão abalado que a gente realmente não buscou informação, a gente não buscou saber direito, sabe? E, enfim, mas procure, gente, informação, e se você, né, tiver a oportunidade, como eu disse, né, de fazer um plano, busque um profissional, gente, que vai se empenhar, que vai entrar nessa com você, tá bom? Como eu disse, a minha médica foi enviada do céu, porque ela realmente teve um dia que eu não me esqueço, que eu cheguei no consultório muito mal, que eu cheguei no consultório péssima, que eu não queria mais, gente, que eu realmente estava disposta a desistir, que eu queria voltar a tomar um anticoncepcional, porque eu sempre tive muita cólica, gente, então era insuportável, eu já tava quase há 4 anos naquela loucura, enfim. E aí eu cheguei lá muito desmotivada, falei, ai, doutora, eu não quero mais, eu quero que você me passe um anticoncepcional, não quero mais tentar, e acabou, não quero mais. E aí ela virou pra mim com toda a paciência e falou, olha, se você parar agora, se você voltar a tomar um anticoncepcional agora, você sabe, né? Eu contei pra ela o que deu nos exames do meu esposo, falei que tinha dado alteração e tudo mais. Ela falou, olha, se você voltar a tomar anticoncepcional agora, você vai acabar com todas as chances, né, de você e seu esposo terem o bebê, de seu esposo conseguir te engravidar. Vamos investigar mais, vamos entender como é que seu corpo funciona, vamos ver, vamos investigar mais, não desiste agora não. E aí eu lembro que ela não me passou o anticoncepcional por conta disso. Gente, calma aí, deixa eu ir ali ver o neném. Enfim, gente, fui lá pegar ele porque ele acordou, mas enfim, ela se sensibilizou, né, gente, com a nossa história, ela se sensibilizou com o meu desejo de ser mãe, há tanto tempo não consegui, e aí ela me tranquilizou e falou, não, vamos investigar mais, não vamos desistir agora. E aí, graças a Deus, eu acho que um mês depois que eu tive essa consulta com ela e que ela falou, não vamos desistir, vamos investigar mais, eu engravidei. E aí na próxima eu ia ter um outro retorno com ela, gente, pra levar o exame novamente. E aí, tipo assim, na próxima, na outra, né, que eu ia ter o retorno com ela, eu já voltei grávida. Eu já voltei grávida, descobri que eu tava grávida. Então, tipo assim, gente, meu Deus, Deus é muito perfeito. E como eu disse pra vocês, a gente não chegou a fazer tratamento nenhum, tá, gente? A gente não fez tratamento. Meu esposo não tomou nenhum remédio, nem eu. A gente não chegou né, nesse ponto. E Deus foi fiel, Deus realizou o nosso sonho, Deus nos deu o nosso filho, Deus nos deu o meu tão sonhado positivo, gente. Como eu sonhei em pegar o positivo depois de tantos testes negativos, sabe? Deus, ele realizou e me deu o meu tão sonhado positivo, gente. Hoje o meu filho tá aqui nos meus braços, já vai fazer 5 meses e enfim, Deus é muito maravilhoso, gente. Só gratidão, e eu quero encorajar vocês a confiar em Deus. Claro, gente, se você tiver a oportunidade, né, de buscar ajuda, de buscar profissionais que vão te ajudar, não hesite, tá, gente? Faça a sua parte. Eu e meu esposo, a gente fez a nossa parte, tá bom? Faça a sua parte. Deus capacita profissionais justamente para isso. Mas o que eu quero dizer para vocês que
Em primeiro lugar, o plano A sempre tem que ser Deus, tá? Não olha para os obstáculos, para as circunstâncias. Eu sei que se a gente for olhar, quantas vezes eu olhei para minha circunstância, gente, de talvez ter que fazer uma reprodução humana e não ter condições, porque é muito cara realmente. Mas eu sempre olhava para esse sonho, sempre olhava para Deus e eu sempre soube que Ele poderia fazer. Mesmo quando eu tava muito triste, gente, muito desanimada, que eu tava cansada e foram muitos meses onde eu estava assim cansada, gente, porque afinal 4 anos, né, gente, tentando, sonhando. Então a gente cansa sim, tá? Não tô aqui pra dizer pra vocês que foi fácil e enfim, mas eu sei e eu contemplo hoje essa dádiva de ser mãe e eu sei que um sonho, gente, pode se tornar real. Meu filho tá aqui, ó. Meu filho tá aqui, sabe? Um sonho que começou no meu coração, Deus trouxe a realidade, sabe? Então, em primeiro lugar, gente, entrega para Deus. Eu sei que Ele vai abrir portas onde, se assim for a vontade dele, eu sei que Ele vai abrir portas onde não tem, eu sei que Ele vai realizar, Ele vai dar um jeito de realizar o seu sonho. Enfim, gente, não se apegue ao diagnóstico do homem, tá bom? Acredita em Deus, confia nele. E se for a vontade dele, você vai sim gerar o seu filho, ou você vai sim ser curada. Eu não sei se você, né, de repente que tá assistindo esse vídeo, sei lá, tá tentando engravidar, ou é outra coisa da sua vida. Enfim, gente, eu sei que Deus, ele pode todas as coisas e nada é impossível pra ele, tá? Então é isso que eu queria conversar com vocês. O vídeo ficou bem longo, eu espero que eu tenha respondido e que vocês tenham entendido certinho, tá bom? O meu esposo, sim, recebeu o diagnóstico de infertilidade. Ele produzia muito pouco, seria quase impossível essa bênção aqui chegar nos nossos braços, mas tá aqui, gente. Hoje é real, sabe? Enfim, é o milagre de Deus na nossa vida, é o nosso bebê milagre, é o meu tão sonhado positivo, enfim. É isso, gente. Espero muito que eu tenha ajudado vocês. Se tiverem dúvida, deixa aí que eu respondo pra vocês. Não esqueça de clicar em gostei. Não esqueça de compartilhar. Se você conhece alguém que tá passando pela mesma situação que eu passei, de ser tentante, compartilhe o vídeo, tá bom, gente? E é isso. Eu espero que eu tenha ajudado vocês. Um super beijo. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau, gente. Deus abençoe.